Ontem nós mostramos aqui a operação da Polícia Civil para desarticular uma associação criminosa composta por alguns empresários laranjas envolvendo comércios aí que teriam fraudado, não é? Lavado de dinheiro, fraude bancária, lavagem de dinheiro, crimes fiscais. Mas um desses cumprimentos de mandado teria acontecido por engano. Uma mulher, ela procurou a TV Ponta Negra e ela disse o seguinte: olha, eu quero que vocês possam vir na minha casa, porque houve abuso de uma das equipes que entrou na minha residência, revirou minha casa inteira, deixou inclusive a dona de casa em pânico, e só no final aí disseram assim: não era aqui não, era na casa de outra mulher, o nome da senhora como é? Ela disse: meu nome é fulana de tal. Eu disse: a gente está na casa errada. Foi o que ela disse, tá? Põe aqui na tela, vai. Era para ser apenas uma operação de combate ao crime organizado que deveria cumprir mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados a suspeitos de envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e crimes fiscais. Para cumprir as ordens judiciais, foram mobilizados cerca de 200 policiais de delegacias especializadas de Natal e do interior do estado. Mas o que deveria ser apenas uma operação bem-sucedida foi marcada por uma ação desastrosa que deixou traumatizada essa mulher que prefere não mostrar o rosto. Dos 53 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos durante a operação em Natal e região metropolitana, um deles aconteceu aqui, no apartamento 104 desse condomínio, no bairro de Nova Descoberta, na zona sul de Natal. Era por volta das 6h50 quando os policiais chegaram aqui, batendo na porta. A proprietária saiu e logo os policiais revistaram tudo. E aqui, como você acompanha nas imagens de Elias Fernandes, tudo fora do lugar. Mas aqui, documentos, cartões, objetos pessoais. Foi assim que a dona do apartamento começou esta quarta-feira. E o pior de tudo isso é que o endereço estava errado. Nós vamos conversar agora com ela. Ela prefere não ser identificada, mas a gente entende. Elias vai baixar a câmera. Você acordou literalmente com um barulho na porta. Foi, eu acordei com um barulho muito forte na porta, como se realmente fossem arrombar, né? Eu imaginei de início que fosse algum vizinho querendo, né, um pedido de socorro. E quando eu cheguei lá, que perguntei quem era, eles disseram que era da Polícia Civil, né? Aí eu nem entendi de imediato, imaginei que fosse Defesa Civil. E quando eu entendi, eu disse: olha, eu tava com roupa de dormir, e na verdade a parte de baixo eu estava até sem nada. E eu disse: eu preciso me vestir, eu tô sem roupa. E ele disse: não, você tem que abrir a porta. Eu digo: mas eu tô sem roupa, deixa eu me vestir. E aí o policial disse: tem uma policial feminina aqui, ela pode entrar com você e ajudar você a vestir a roupa. E assim foi feito. Eles entraram e quando entraram foram logo perguntando se tinha mais alguém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu disse: não, eu tô só. Você mora aqui com quem? Com meus filhos, mas eles não estão em casa. Tem só os animais. E aí eu comecei a questionar, né, o que estava acontecendo. A policial feminina disse que era um mandato de busca e apreensão, que ela não podia falar mais nada, só cumpria ordens. E eu fiquei sem entender porque eu não tenho, assim, nada a esconder. Ainda assustada, a professora afirma que a única mulher da equipe a desrespeitou dentro da própria casa e ordenou que todos os cômodos fossem revistados. Eles não mostraram nenhum documento, nenhum mandado. Como eu lhe disse, eles estavam todos fardados, né? Entraram aqui e tudo. Questionei, ela só falou que era tinha mandado de busca e apreensão. Eu perguntei de quê, porque, né, eu tenho uma medida protetiva na Delegacia da Mulher, imaginei que fosse relacionada a isso, né? E fiquei muito nervosa, inclusive, chorei muito na hora, na presença deles, sem entender o que estava acontecendo. Mas em momento algum eles disseram o que é que realmente estava se passando. E em momento algum também não pediram documentação minha. A Operação Amicis resultou no bloqueio de aproximadamente 150 milhões de reais, apreensão de 24 veículos, além de lanchas, 200 mil reais em dinheiro e imposição de 204 medidas cautelares diversas da prisão. Mas a operação também colocou a Polícia Civil do Rio Grande do Norte no centro da discussão sobre o abuso de autoridade e excessos promovidos por uma delegada e 3 policiais que entraram no apartamento da professora, reviraram o imóvel, constrangeram a proprietária e somente depois de tudo isso se deram conta
conta que a mulher não era quem eles estavam procurando. Eles entraram, já foram olhando, né? Porque o mandato era para cá, para esse apartamento. Ela até fez questão de frisar que o mandado era para vistoriar o local, né? Só que aí depois, posteriormente, já no final, foi que eu descobri que havia realmente um mandado de prisão, né? E ela ia fazer iam cumprir. Então, quando ela foi, eu acho que ela ia ler para mim, não sei, ela perguntou o meu nome. E quando eu disse o meu nome, o nome não era o mesmo que estava no mandado. Eu tenho um nome que parecia com o nome da pessoa quem ele estava procurando, mas não era o nome, era totalmente diferente. Então, foi quando ela percebeu que tinha cometido um erro. E depois que os policiais perceberam o erro, eles disseram o que para você? Nada. Nenhum pedido de desculpa? Não. A única coisa que a delegada, que eu não sabia, né, depois que eu descobri que ela era delegada, ela foi me mostrar que tinha tirado todo o material que ela tinha colocado para levar. Aí disse, olha, tá aqui, o saco tá seco. Eu deixei o material em cima da cadeira. Foi a única coisa que ela me disse. E eles foram embora, ainda foram conversar com o pessoal que trabalha aqui no condomínio. Mas logo em seguida ela voltou sozinha. Eu até pensei que ela fosse pedir desculpa, mas não. Ela voltou sozinha, só para dizer que realmente ela tinha... Você viu que eu deixei todo o material ali? Né? É como se eu tivesse ficado preocupada. Entendeu? Que tinha feito alguma coisa que não era certa. Visivelmente abalada, a professora de 41 anos afirma que após a ação desastrosa, precisou ser atendida em uma UPA e só depois de medicada, procurou uma delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Eu passei por uma triagem, né? E eles viram que eu estava com uma pressão muito alta, né? A mínima estava em 12, estava com 17/12 praticamente. E aí eles me encaminharam, tanto que a amarelo significa que você está em urgência, né? Eu fui realmente atendida logo. E ela conversou comigo, viu que eu estava em estado de choque, né? Ela queria me dar uma medicação forte, inclusive ela disse, olha, vou dar uma medicação para você, mas você tem que sair daqui direto para casa, porque você vai ter sono. A vítima afirma que mora no local há 2 anos e nunca teve envolvimento com qualquer atividade ilícita. Eu sou funcionária pública, inclusive todos os anos a gente faz... o cadastramento do censo, né? E eles fazem uma varredura na nossa vida para saber se a gente tá tudo ok, porque inclusive se a gente tiver algum processo criminal, alguma coisa estiver andando fora do normal, né, da linha, a gente pode realmente perder o emprego. Depois de ser obrigada a abrir a porta do apartamento para 3 policiais e uma delegada, mesmo estando seminua, a professora afirma que irá entrar com uma ação judicial contra o Estado. Olha, eu quero justiça. Eu quero justiça porque, assim, é como eu lhe disse, você não tem paz na sua própria casa, né? Eu estou morando aqui justamente porque saí de um relacionamento abusivo, vim para cá porque aqui tem segurança 24 horas e eu queria realmente um lugar onde eu tivesse paz, né? E aí, justamente no dia que eu estou sozinha em casa, buscando a minha paz, logo cedo da manhã, acontece uma situação dessa. A vítima ainda deverá buscar a identificação dos policiais junto à corregedoria para que sejam responsabilizados. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa situação, tá? Sobre esse possível erro cometido pela polícia e pelo Ministério Público nessa casa. Mas antes do meu comentário, até para saber qual é a alegação da polícia, não é? Em relação a esse assunto aqui. Se aconteceu o erro, isso não diminui o trabalho e a investigação. Foram mais de 50 mandados, mais de 50. Estão falando aí num esquema de lavagem de dinheiro, de desvio, né, de falcatrua de mais de 150 milhões de reais. Pode ter acontecido esse erro aqui? Pode, eu vou contar uma historinha aqui, tá? Porque eu vivi isso, tá? Mas antes eu ia, Rogério. Ô, Rogério, após essa senhora procurar a TV Ponta Negra, a gente ouvir, escutá-la, ela passar essas informações que a gente acabou de mostrar, o que é que a Polícia Civil diz a respeito dessa ação na residência dela? Houve um erro? Houve um equívoco? Pediram desculpas? Vão lá visitá-la? Explica para mim aí, por favor. Pois é, Salatel. Segundo a polícia, não houve erro. A nota diz o seguinte da Polícia Civil, abre aspas, o mandado de busca era para o endereço referido que estava correto. Foram encontrados documentos da investigada, ou seja, não houve erro. Na residência foi uma equipe da DEAN e temos vídeos das buscas e também antes, quando a equipe adentrou o local.
No momento da chegada da equipe policial, a mulher presente na residência se identificou com um nome similar que constava como alvo na ordem judicial e que, somando a outros elementos encontrados no ambiente, como documentos e contratos em nome de terceiros, reforçou a necessidade de proceder com as verificações iniciais. Em nenhum momento, a referida mulher foi tratada com truculência ou desrespeito por parte dos policiais civis que mantiveram conduta profissional e transparente durante toda a ação. A busca foi acompanhada por testemunhas, entre elas o síndico e um representante administrativo do condomínio, os quais assinaram o termo de acompanhamento da diligência, conforme prevê o devido processo legal. O ambiente já se encontrava desorganizado, com caixas, objetos e roupas espalhadas, o que foi devidamente registrado e não decorreu da atuação policial. Durante a busca, foram identificados documentos com indício de relação com outra pessoa investigada, do mesmo nome, o que motivou a apreensão de parte do material de forma criteriosa e fundamentada. Após a identificação desses documentos, as buscas foram interrompidas. Portanto, não houve prisão. Essa é aí a posição da Polícia Civil. Salatiel, eu volto com você. Obrigado, Rogério. Então, a Polícia Civil está reafirmando que foi no endereço certo e que é a mulher que estava na hora da busca e apreensão, tinha o mesmo nome que estava lá no mandado. Coincidência ou não? Vamos aqui pegar um nome comum, que não é o nome, tá? Vamos dizer Maria José. A polícia chega lá. Dona Maria José, a senhora mora aqui? É sua residência? Sim. Então a gente tem um mandado de busca e apreensão aqui na sua casa. Não, mas não sou eu, não. Não, está aqui, Dona Maria José. A Polícia Civil diz que está certa, porque inclusive havia indícios lá, alguns documentos encontrados, de uma das pessoas que fazia parte da investigação, um dos alvos da operação. Mesmo a mulher dizendo que é honesta, que não está envolvida, que não seria naquele endereço a ação correta, mas a polícia tinha um mandado de busca e apreensão. Qual é a história que eu vou contar? Vocês lembram da Operação Impacto? Lembra? Eu era vereador, ano de 2007. Eu morava no Alecrim. A polícia chegou lá, o Ministério Público chegou lá, no meu endereço. Eu estava tomando café no lançamento da Fiat. Eu estava no Mangai. Quando meu telefone toca, olha, vereador, está acontecendo agora uma busca e apreensão lá na Câmara Municipal, né? Vários gabinetes, inclusive o seu. Eu disse, no meu? Não estou sabendo. Não, o senhor não está sabendo? O senhor não está em casa, não? Eu disse, não, eu estou aqui no lançamento da Fiat, uma feira de artesanato, estou no Mangai, pois a polícia está na sua casa. Aí eu peguei o telefone e liguei para minha esposa à época. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para a Jeane Martins, que faz aniversário hoje, minha ex-esposa. Parabéns para ela. Eu liguei para ela no dia. Sabe, tem polícia aí? Tem investigação aí? Eu disse, não, aqui não. Aqui está tudo normal, está todo mundo em casa. Erraram o endereço. Foram para um endereço que eu tinha morado. Eu tinha morado no Alecrim, até corrigi isso aqui, eu tinha morado no Alecrim, ali perto da Vila Naval, e 3 anos depois mudei de endereço. Mudei para a rua Raimundo Chaves. A polícia foi no endereço antigo. E quando chega lá, era um professor da Universidade Federal. Aí disse, bom dia, olha, aqui estamos mandado de busca e apreensão. O senhor Salatiel. Eu disse, não, meu nome não é Salatiel, não. Qual é o nome do senhor? Fulano de tal. Mas o mandado é aqui na sua casa. Dá licença que nós vamos entrar. E entraram na casa do professor. Reviraram a casa dele toda, levaram o computador, o trabalho da escola, tudo que podiam levar. E eu morando em outro endereço. O que é que eu fiz na época? Aí eu fui até o delegado, fui lá no meu gabinete. Cheguei lá, disse, como vai o senhor? Bom dia, boa tarde, não lembro mais. A promotora, os policiais. Aí disse, olha, só avisando o senhor que vocês foram na casa errada. O senhor quer ir na minha casa? Meu endereço é esse, Rua Raimundo Chaves, número tal. Inclusive minha esposa está lá, o senhor pode ir. Não, mas o mandado de busca é para o Alecrim. Eu disse, mas eu não moro no Alecrim, meu senhor. Não, mas está aqui, a justiça expediu. Eu digo, certo, meu senhor, mas eu não moro no Alecrim. Vocês estão no canto errado. Vocês estão no endereço errado. Eu não sei nem quem é o homem que mora lá, não é parente meu, não é amigo meu. Sabe o que aconteceu? Não fizeram a busca e apreensão no endereço certo. Fizeram no endereço errado. O professor, inclusive, deve ter entrado com ação contra o governo, contra a polícia e deve ter ganho um bom dinheiro. Né? Devia até ter me ajudado também, né?
acontecem erros, mas nesse caso aí da operação de ontem, a gente tem a imagem, não tem, diretora, da operação de ontem? Nesse caso aí, da operação de ontem, realizada pela polícia, não diminui a possibilidade de um erro pontual, que pode ainda ter, realmente, pode ser que amanhã, depois, essa mulher confirme realmente que ela não tinha participação nenhuma, não tinha ninguém envolvido aí com ela, que faz parte dessa investigação, mas a polícia está afirmando, o Ministério Público está afirmando que eram empresários que estavam fraudando aí, tanto o fisco como aplicando outros golpes. Tem muita gente comentando aqui, porque devia dizer o nome da delegada, a opinião do José Janildo. O Fã-Clube TV diz, parabéns, Salatiel, você consegue diferenciar as coisas. Já o Paulo Mendes acha que a polícia está ou foi despreparada nesse caso. Já outra pessoa, o Janildo, diz, a polícia deveria pelo menos pedir desculpas. Vamos saber realmente se foi no lugar errado, se era uma coincidência, o mesmo nome da mulher e aquele endereço, ou se aconteceu realmente como de fato afirma a Polícia Civil. O fato é que a investigação vai ter muitos desdobramentos, tá? E a gente vai continuar acompanhando.